Graças e paz, irmãos. Amém? Nós vamos hoje, então, estudar o 27 e o 28 de Ezequiel, que, na verdade, vai falar da queda de Tiro e do orgulho do rei, ou do príncipe, na verdade. Porém, o capítulo 28 traz uma interpretação emblemática. Chegar lá, nós vamos ver, os irmãos vão ver, certamente os irmãos que leram já notaram isso, né, uma parte bem emblemática, que tem duas maneiras de interpretar, mas nós vamos falar aqui qual que é ela, a mais correta, e o porquê que ela é a mais correta, e assim nós vamos caminhando na Bíblia, irmãos, tá? O capítulo 27, nós vamos falar ele apenas em 3 partes, para os irmãos gravarem melhor, igual eu falei, e já o 28 nós vamos dividir em 4 pequenas partes, tá bom? E vamos continuar do mesmo jeito, para que a gente aprenda a Bíblia, e para que a gente conheça Deus. Um pastor, um conselheiro, um líder, um irmão de igreja, que já viveu um pouco mais na presença do Senhor, ele tem que conhecer Deus. Conhecer Deus, irmãos, não é abrir a boca e falar que conhece. A gente conhece Deus é quando você sabe o que Deus faz em determinados momentos da vida. Isso é que é conhecer Deus. Você pode viver 40, 50, 100 anos dentro da igreja e não saber qual a atitude de Deus com relação a determinada atitude nossa. Então você não conhece Deus, né? Na verdade, você foi para a igreja, escutou, mas não conheceu Deus. Conhecer Deus é assim, é de contato, experiência. Obrigado, irmão Alisson. Então, quando a gente lê a Bíblia e a gente vê lá uma atitude, como Deus agiu, você precisa conhecer aquilo. Poxa vida, por que Deus fez isso? Né? Porque senão você sai por aí falando besteira e crendo num Deus totalmente diferente do Deus da Bíblia. É totalmente diferente. A maioria das pessoas crê em Deus, mas não é o Deus da Bíblia. Crê num Deus infantil, um Deus que a gente imaginou, um Deus que a gente pensa que vai fazer tal coisa. Por exemplo, a gente crê num Deus que é muito bom, que perdoa pecado e que leva para o céu. Amém, queridos? Deus é assim. Mas será que Deus é só isso? Só isso? Será que Deus só perdoa pecado e leva para o céu? Deus perdoa pecado e leva para o céu, mas para isso, ele colocou umas regras. Ele colocou umas regras para perdoar pecado e levar para o céu. Aí, você precisa conhecer quais regras ele colocou, para que assim você, de fato, conheça Deus. Aí você vai ver que o Deus que abraça, o Deus que cura, que salva, liberta, batiza no Espírito Santo e leva para o céu, é o mesmo Deus que leva e manda para o inferno. É o mesmo, não faz diferença nenhuma. Como pode Deus ser tão bom e deixar isso acontecer? É aí que a gente precisa conhecer Deus, para falar de fato, olha, eu tenho conhecido Deus, agora eu conheço Deus. Jó era um homem, vou tomar o exemplo de Jó. Jó era um homem que pouca gente para ver a vida de Jó, pensar em Jó, por que aquilo tudo aconteceu com Jó? Jó era um homem, irmãos, tremendamente espiritualmente orgulhoso. Jó era um crente em Deus orgulhoso. Lá no fim, ele deixa isso claro para nós. A Bíblia, Deus fala tão bem de Jó, como eu nunca vi ele falar bem de homem nenhum. Ele fala, viste meu servo Jó, homem íntegro, homem justo, né, fiel, se afasta do pecado, do mal. Poxa vida, Deus elogiou Jó demais. Mas naquele processo que ele passou, lembra a palavra processo? Nós estamos falando demais no estudo, há 2 semanas falando de José, né, do aspecto da vida de José, e falando de processo. Naquele processo de luta e sofrimento de Jó, Jó começou a ficar meio perturbado. Claro, irmão, que Jó é um exemplo para nós de extremo de sofrimento. Mas Jó começou a ficar perturbado. Jó não estava entendendo. Ele se colocou como um cara bom, estava sofrendo. Ele não entendia, não conhecia ainda esse aspecto de Deus. No entendimento de Jó, ele não poderia estar sofrendo aqui, que ele era bom, ele era íntegro, ele era tudo aquilo que Deus falou. E na verdade, Jó não sofreu porque ele estava em pecado, isso fica muito claro. Mas ele precisava conhecer Deus, e ele não conseguiu conhecer Deus até o capítulo 42. Quem lembra da frase que ele fala lá no capítulo 42? Antes eu te conhecia de ouvir, agora. O que ele está falando ali? Poxa vida, errei tudo. Eu não imaginava, eu pensava que eu conhecia Deus. Por isso que ele discute. Você lembra que ele discute com Deus? Ele discute com Deus. A Bíblia diz que em momento algum ele blasfemou de Deus.
Mas ele discutiu com Deus, ele bateu boca com Deus, né? Porque ele não conhecia Deus, irmãos. Então, muitos de nós não conhecem Deus, conhece só o Deus que retribui o bem, que faz isso, faz aquilo, mas não conhece o Deus dos processos, o Deus que nos permite viver coisas. Quem está vindo domingo, e eu te falo, não falta domingo que vem, porque de noite nós estamos pregando sobre isso, e não é a mesma coisa da lição de EBD, e nem a mesma coisa da célula, é para te acrescentar o que não pode colocar ali, porque não dá tempo. Aí no domingo eu tomo um tempo maiorzinho, para poder colocar para os irmãos algumas coisas que são importantes sobre essa questão na vida. Mas isso é conhecer Deus, irmãos, né? Então Jó acordou lá na frente e falou, agora eu conheço Deus, né? Agora eu estou conhecendo o Senhor. E tudo para ele era muito novo. E apesar que Jó, eu falo para vocês, tá? Tem 2 homens na Bíblia bacana que Deus não detona ele. É José, que nós estamos estudando com ele, e Jó. Você pode notar que Deus fala de Jó uma coisa que todo homem, toda mulher precisa ouvir de Deus. Deus olhar para você e falar, poxa vida, viu meu servo fulano, minha serva fulano é íntegro, é reto e foge do mal. E Jó cultuava a Deus, Jó sacrificava a Deus, Jó buscava a Deus, irmãos. E quando o mal veio sobre ele, ele começou a pensar, poxa vida, como é que pode Deus deixar isso acontecer comigo se eu sou tão bom? É isso, o discurso de Jó o tempo todo é esse, e os colegas dele em cima, e a mulher dele, quando eu costumo dizer assim, que a mulher dele é a pior inimiga dele, porque ela vira para ele e fala, amaldiçoa Deus e morre, Jó. Então fala assim, é melhor você não ter uma mulher daquela perto de você, porque que dananeira. E eu ainda brinco ainda, a Bíblia diz que Deus deu a Jó 2 vezes mais aquilo que ele tinha. Eu fico pensando, poxa vida, se tiver dado 2 esposas daquela, ele está roubado. Deixa eu só cortar um som aqui, irmãos. Eu que pus um pouco alto, aí eu diminuo aqui, dá certo. Então eu brinco, né? Poxa vida, se Deus tiver dado mais uma mulher igual aquela de Jó, ele está roubado. Brincadeira, irmãos, mas... Hein? Não, de forma alguma. Jó permaneceu íntegro. Só que a discussão de Jó, isso é muito bom você aprender, o irmão e a irmã que quer crescer na graça do Senhor e no conhecimento da palavra, é bom entender, né, que Jó, ele, o tempo todo ele discute com Deus, né, não brigando, mas de fato falando com Deus o seu ponto de vista e com os colegas dele, e Deus chega a repreender Jó, né, lá na frente, chega a discutir com ele, perguntar, poxa vida, onde você estava quando eu fundei o mundo? Onde você estava quando eu fiz isso, eu fiz aquilo? Depois Jó não posicionava, peraí, aí mostrou para Jó, Jó, eu sou Deus, você não é, então fica na sua, tranquilo. E aí lá na frente Jó se humilha, né, e fala, poxa vida, eu te conheci só de ouvir falar. É igual a maioria de nós, irmão. Eu tenho dó do crente, irmãos, que não estuda de fato a Bíblia a fundo, que só lê e que pega um estudozinho aqui, porque de fato chega num ponto, tem que ser igual ao Jó, ó Deus, eu te conhecia de fato só de superficial. Por isso que eu tenho falado muito para os irmãos, que você não pode pegar um assunto da Bíblia, e quando você começa, sabe aqueles assuntos que começa a mexer com você, que começa a dar um parafuso no cérebro? Não sei se o irmão já teve estudando, chegou num ponto que o seu cérebro deu um parafuso. Quando dá aquele parafuso, é porque o seu intelecto não está gostando de nada daquilo que está falando. É nesse momento que você tem a opção de parar ou de aprofundar mais dentro da palavra de Deus. Mas a maioria de nós, quando começa a dar parafuso, recua e começa a dizer, não, mas tudo está na mão de Deus, era plano de Deus, é isso mesmo, porque é Deus. Não, irmão, vamos cavar mais fundo, vamos romper com esse negócio de que porque minha mente não entende, eu preciso parar ali. Não, eu tenho que aprofundar, eu tenho que saber sobre isso, sabe? E no meu questionamento com Deus, um dia eu falei com Deus assim, Deus, eu não admito que Jó tenha sofrido aquilo tudo só porque o diabo resolveu aparecer lá e Jó foi escolhido para sofrer tanto. Eu não aceitei isso, eu falei, nós tem que estar errado. Tem que ter alguma coisa, porque você acha que Deus deixa algo de ruim acontecer com a gente, irmãos, só porque te escolhe? Você acha que já foi escolhido assim? Hein? Eu não admito isso, porque Deus não faz assim, irmãos. Nada na Bíblia acontece por acaso, e ninguém passa por algo se não tiver um motivo, de alguma maneira. Até o caso de José do Egito, se você for ler o capítulo 37 direitinho, você vai ver que tem na parte que vai falar dos sonhos de José, lá fala algo que pouca gente percebe. Não sei se vocês notaram, mas José era um cara íntegro, um cara bacana, mas se você ler direitinho o capítulo 37, você vai ver que José tinha um defeitinho na vida de José, como pessoa que ele fazia. Dedo duro.
Você não vai encontrar ninguém sofrendo, irmão, só porque Deus falou assim, eu vou escolher esse cara, vou sofrer, eu escolher Fátima, você vai sofrer, vou te escolher, você vai sofrer. A gente não pode dar lugar para o inimigo que ele atua. Não pode, se você der lugar, vai atuar. Senão Deus fica como ruim. Se Deus olhar para baixo e falar para você, vou pegar o Hélio ali, vou detonar com o Hélio, para o Hélio sofrer e eu poder ensinar algumas coisas para a raça humana. Não existe, irmão, não existe. Nunca Deus fez por acaso. Sempre tem uma motivação, uma abertura para que algo venha sobre nós. Então, o José, os dois caras que eu falei para vocês admiram, é José e Jó. Porém, o José, ele era dedo duro, ele era um bom filho, ele era o filho mais novo, né, de Jacó, era o filho dos amores dele, era um cara íntegro, tal, muita coisa, mas ele era um cara que levava a notícia dos irmãos para o pai, ele era um dedo duro. Dedo duro, então o cara era dedo duro. O que aconteceu? Deus tinha plano na vida de José de fazer José aquilo tudo, porém, Deus trabalha de acordo com as atitudes humanas, irmãos. O tempo de Deus vai muito pelo nosso tempo. A gente, por exemplo, Deus queria levar Israel direto do Egito até Canaã. Mas no meio do caminho aconteceu algumas intercorrências, e o que Deus fez? Deixou eles rodando lá 40 anos. O tempo de Deus é aquele. O povo pecou, então, vou matar essa raça toda aqui, e depois eu levo eles lá. E levou. Não foi naquela sequência. Aconteceu no meio do caminho, pã, ele agiu. Aí o mesmo é com José. Por quê, irmão? Você precisa conhecer Deus. E eu faço muito essa pergunta, Deus não tem lógica, não dá para entender. Só escolhe o José para sofrer, só escolheu o Jó para sofrer? Aí de nós o Senhor nos escolher. Aí eu percebo que Deus, irmãos, de fato nos escolhe para algo. Mas a nossa caminhada, dependendo dos rolos que a gente meter, Deus vai tratando com a gente também. Então José, ele abriu o caminho para os irmãos fazerem maldade com ele. Por quê? Olha o que diz. Eu estou lendo isso aqui, irmão, você pode pensar que não tem nada a ver, mas é para te trazer para dentro dessa questão de conhecer Deus, para você saber que Deus não age igual os homens agem, ele é meio diferente, bem diferente. E depois você aprender doutrina, depois nós vamos arrancar dentro do texto. Mas o assunto de José, para os irmãos da EBD, vai ser muito bom, vocês também terem esse conhecimento e tirar essa coisa infantil de que o que aconteceu com José foi só porque Deus escolheu e mais nada, e o que aconteceu com Davi foi só porque Deus escolheu e mais nada, e começar a criar a imagem de um Deus que pega as pessoas assim e faz algo. Não, Deus tem os seus planos para a nossa vida, isso eu concordo, para cada um de nós Deus tem um plano. Mas agora a nossa caminhada vai determinar o quanto aqueles planos vão acontecer em nossa vida suave, ou quanto vai acontecer à base do tranco, à base da pancada. Vou dar outro exemplo de Jonas, é cheio de exemplo. Quando eu pergunto a Deus algo muito profundo, quando o meu cérebro dá esse parafuso assim, e eu preciso aprofundar, eu pergunto para o próprio Deus, Deus me mostra, e Deus começa a mostrar na Bíblia, aí para eu acreditar, até com Deus eu faço prova, vou te explicar por quê. Porque a Bíblia diz que a partir de 2 ou 3 testemunhas, né, o que acontece? Toda causa, né, ela é considerada justa. Então, com Deus é a mesma coisa. Fala, Deus, me mostra pelo menos 2 ou 3 testemunhos na Bíblia sobre isso. E aí a gente tem que buscar o próprio Deus. Por que eu faço prova com Deus? Porque o diabo pode entrar no meu ouvido e torcer uma doutrina. Eu preciso de pelo menos 2 ou 3 provas na Bíblia para eu pegar, poxa vida, isso aqui é doutrina, isso é de Deus mesmo. Esse ensinamento tem lógica. Se eu não tiver, Deus não me mostrar 2 ou 3 na Bíblia, eu morro com aquilo comigo e falo, isso não é doutrina, isso é coisa que a minha imaginação queria construir. Jonas é um outro exemplo de que Deus não escolhe a pessoa e pega ela simplesmente e depois a pessoa sofre algumas consequências porque Deus só fez isso. Não, Deus falou para Jonas, vai em Nínive, faz isso, isso e isso. Jonas obedeceu e foi. Então teve uma intercorrência. Qual a intercorrência? Jonas não foi para onde Deus mandou. Aí sim, Jonas quase morre. Ele quase morre lá naquele barco, o mar agitado, e todo mundo sabe por que o mar ficou agitado, né, irmãos? A Bíblia relata. Então, quase que ele morre, quase que ele mata as pessoas do barco com ele. Isso não estava no plano de Deus, irmãos. Não adianta você falar que estava. É a intercorrência que aconteceu. O plano de Deus era, Jonas, vai em Nínive, prega para Nínive, porque eu vou destruir a cidade inteira por causa do pecado dele. Esse era o plano de Deus. Jonas era o cara que ia executar. Jonas pegou, não foi para outros cantos, aí lá começa a acontecer algumas coisas que a história de Jonas relata, que quase que morre, quase que mata todo mundo lá naquele barco, porque o barco ia virar e ninguém ia saber por quê. Porque os deuses estão furiosos, aí Jonas se manifesta. Quando Jonas se manifesta, ele é tão covarde, é outro aspecto da vida de Jonas, ele tenta suicídio. Por que ele tenta suicídio? Porque ele fala, me joga no mar que essa tempestade vai passar. Poxa vida, onde eu morro isso? Suicídio. Aí o que acontece? Aí joga ele no mar,
que Deus faz? Dá um jeito, fala, você queria morrer, seu sem vergonha, você não vai morrer, você vai para onde eu fui. Tá, aí a baleia joga ele na terra, dali de alguma forma ele chega em Nínive. E depois que ele prega em Nínive, ele era tão covarde, tão fora da vontade de Deus, que quando ele viu que a cidade converteu, o que ele fez? E falou o que com Deus? E tentou outra vez morrer. Outra vez ele preferiu morrer. Então, você vê que são as atitudes humanas intercorrendo num plano de Deus, e Deus dando um jeito, trabalhando no homem, sempre no caráter do homem, sempre na personalidade do homem, e colocando para que o plano maior dele seja feito. O plano maior de Deus na história de Jonas ali, não era de fato Jonas ser o profeta para ir lá falar. O plano maior de Deus era qual? Salvar Nínive. Então não vai na onda de ser igual Jonas, se Deus falar com você, faz isso, você não faz, porque se ele não tiver um plano maior, aí ele tira a sua vida. Porque Deus sempre faz essas doideiras assim, de pegar, mandar peixe, fazer isso, fazer aquilo, é quando ele tem um plano maior. É igual as mulheres mentirosas do Egito. Está vendo? Isso é doutrina. As mulheres mentirosas do Egito é outro plano. Todo mundo acha e fala assim, poxa vida, então eu posso mentir, porque as mulheres lá do Egito mentiram, quando as mulheres hebreias engravidavam e ganhavam neném, elas faziam o parto, e mentiram para o faraó, falando que não, elas mentiram. Não, é porque as mulheres hebreias são tão fortes, que quando eu chego já nasceu. Está mentira rasgada, está tudo escrito lá que era mentira. Porém, Deus abençoou aquelas mulheres, elas tiveram família e tal. Aí, você pega aquilo e pensa assim, poxa vida, então a gente pode mentir, porque elas mentiram, deu certo. Não, irmão, guarda essa palavra do plano maior. Quando Deus tem um plano maior, essas coisinhas, Ele considera para que o plano maior dele aconteça. Ele nunca apoiou mentira, mas Ele precisava que as mulheres hebreias não morressem. E quando aquelas mulheres começaram a inventar aquela história, e salvou José, ou melhor, salvou Moisés e tal, e outras crianças, então Deus o quê? Poupou a vida das mulheres por causa daquilo. Não é? E Raabe é um exemplo mais ou menos parecido. Raabe é uma tremenda prostituta, do nada. Ela toma uma atitude lá de salvar os espias, né? E aí o que Deus faz com elas? Muda a rotina delas. Então é o que eu falo, nos últimos atos, às vezes apagam os anteriores, os nossos últimos atos, às vezes não, apagam nossos atos anteriores. Então, o que as mulheres fizeram, acaba apagando a mentirada que elas arrumaram. E eu louvo a Deus, porque Deus deixou registrado na Bíblia para a gente ler e depois entender. Então, guarda isso, tá, irmãos? Assim a gente vai caminhando. Então, esse conhecimento de Deus é muito importante. Mas eu dizia lá, por exemplo, do José que abriu uma portinha, eu vou ler o texto, meninos, vocês podem ler depois. É logo, quer ver, 37, versículo 2. Esta é a história de Jacó, Gênesis 37, versículo 2. Esta é a história de Jacó. Para os irmãos da EBD é importante demais ter esse conhecimento, né? Sendo José de 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Então, ele é um cara que levava as más notícias. Aqui está registrado as más notícias. Não era levava notícias, eram as más. Ele deu legalidade. Na teologia, a gente chama de legalidade. O que é legalidade? Legalidade é quando você é um crente fiel a Deus, mas você faz algo que é uma porta aberta para a ação do maligno. Então, essa foi uma ação do maligno, legalidade. Todo crente tem que ser santo, bom, mais perfeito que puder, porque mentira, enganação, enrolação, tudo isso é legalidade. Você abre porta e o inimigo tem direito de entrar. É como se o inimigo tivesse direito de chegar diante de Deus o tempo todo, na verdade, e está lá acusando a gente. É o direito que ele tem de chegar e falar assim com Deus. Olha lá, Deus, está vendo? Ó, o Anderson, ele fez isso, agora eu tenho direito de chegar nele. E se tiver mesmo, tem o nosso intercessor. Quem está à direita de Deus Pai intercede por nós? Jesus está lá o tempo todo, pam. Mas quando entra na legalidade, é um acesso. E aí, esse é o de José, claro, tá? O único ponto que você vai ver que José levava má notícia dos irmãos. Ele poderia levar boa notícia também, mas o registro é que levava más notícias. Sim. Não. Pois é, essa é a questão. Será que você tem que falar tudo que é verdade? Não é? É assim que você conhece Deus.
Não, mas aí que está. Ele levava más notícias. Gente, mas levar má notícia, aqui, levar má notícia não é relatório. O relatório é falar as boas e as más notícias. Guarda que a Bíblia fala assim, e ele trazia más notícias deles a seu pai. Então, não é de fato um relatório, não é prestar conta, é levar má. É aquela pessoa que só sabe falar mal, ou mal, né? Ou o mal. Então, assim, lembra desse detalhe que a Bíblia registra e não oculta de nós, para nós. E o de Jó, e como eu já falei para você, eu já li o livro de Jó numa noite só assim, mas eu começava a ler, gostava, e lia, e relia, e até hoje eu ainda faço isso. Porém, eu não gosto de ficar lendo fração, para a gente compreender melhor. Aí eu fui na luta com Deus em oração, eu falei, Deus, fala comigo, me mostra. Poxa vida, o Senhor simplesmente escolheu Jó para sofrer aquilo tudo e ficar registrado. Se você for um crente superficial e não tiver coragem de aprofundar no conhecimento de Deus, você vai falar, não, Deus tem para um lado, isso era plano de Deus, Deus queria deixar escrito para nós. Não, mas não se conforma com isso. Se você quer conhecer Deus, sair da superfície, aprofunda e vai lá. E eu comecei a buscar e pedir, Deus, me mostra, Deus, não é possível que o Senhor só escolheu Jó. Porque até mesmo eu estava com medo. Por quê? Se Deus só escolheu Jó, Ele pode só me escolher também? Pode só te escolher, só escolher nós, qualquer um de nós. Aí eu fiquei meio perturbado, e estou orando, e estou buscando. Aí Deus me leva, logo no início do livro de Jó, Deus falou, tá na cara sua, porque você nunca viu porque você não quer. Não é isso não, sabe? É o Jó 3, 25 e 26. Lê na sua Bíblia o que diz o Jó 3, 25 e 26. Aí Jó abre o jogo e fala, poxa vida, ele deu legalidade. Então Jó não foi pega assim. Tipo assim, Deus pegou Jó e falou, vou fazer de Jó um instrumento. Depois de tudo que Jó fazia, Deus falou muito bem dele, e Deus não mente, então era verdade, amém, queridos? Aí Jó vai na sua fala, né? Na sua fala, Jó se pronuncia, logo depois da segunda prova, né? Aí ele vai se pronunciar no capítulo 3, e é Jó se pronunciando. Aí Jó fala no 25, que ele tinha medo. Olha, o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Eu não tenho paz nem sossego, não tenho descanso, mas somente perturbação. O que ele está falando com a boca dele aqui, irmãos? Que ele temia que isso lhe acontecesse. Medo, temor. E a psicologia fala muito bem da pessoa que tem medo e temor, pessoa negativa, a pessoa que fica pensando, poxa vida, eu vou perder tudo que eu tenho, nossa Deus, eu vou perder meu emprego, nossa Deus, minha mulher vai me trair, nossa Deus, meu marido vai me trair, nossa Deus, vai dar errado. Jó está dizendo que é isso que ele tinha. E a prova de que Jó era assim mesmo, está também no capítulo 1, no início. Sabe o que Jó fazia, irmão? Jó tinha tanto medo dos filhos dele pecar, que os caras iam fazer festa com os irmãos, com os parentes lá, e o que Jó fazia? Jó, sem saber se os caras tinham pecado, ele antecipava e ele começava a fazer sacrifício. Irmão, sabe o que é isso? Medo, insegurança. É a mesma coisa do seu filho sair e você... Nesse sentido. Não entendi como é que é? Não, mas na verdade, nós não estamos caindo nessa questão, não. Tanto que nós sabemos que Jó sofreu o que sofreu. E estava. Porque não pecou ainda? Não tem jeito, aqui, não tem jeito a gente pedir pecado por algo que ainda não foi cometido. Perdão, desculpa. Eu vou ler o texto, só para vocês entenderem que estava errado. Ele antecipava. Então, as legalidades na vida de Jó era algo que muitos crentes têm. Tem crente que não descansa, vou repetir, irmãos, tem crente que não descansa, com medo de perder o emprego, com medo de não conseguir pagar as contas, e Jó, se falou que tinha medo disso tudo, medo de morrer, tem gente que morre de medo de pegar uma doença e morrer, isso está cheio de gente doente assim, gente que tem medo de tudo, é o que Jó está dizendo que ele tinha, tanto que ele dá nome, ele fala assim, o que eu temia me aconteceu. Olha, o que ele fala que ele temia? Ele fala, olha, o que eu receava me aconteceu. Ele fala, não tenho paz, quer dizer que ele tinha medo de não ter paz. Eu não tenho descanso, ele tinha medo disso. E eu somente tenho perturbação, ele tinha medo. Ele falou com a boca dele, então, sem torcer
a Bíblia sem torcer falas, mas aprendendo com o contexto bíblico, é isso que ele está dizendo. E a prova, Deus mostrou que está cá atrás, quando ele antecipava algo que não tinha acontecido. Poxa vida, isso aí é um medo de acontecer antes de acontecer. Isso chama, na linguagem atual, pré-ocupação. A pré-ocupação, sabe o que é? O próprio nome fala, por isso que eu falei despassado. O que é uma pré-ocupação? É você se ocupar antes. Pré-primário é o que vem antes do primário. Pré-ocupação é você se ocupar antes da coisa acontecer. Então, se tem alguém aqui hoje preocupado com algo, você está sofrendo com algo antes daquele algo acontecer. É o que Jó tinha o tempo todo. E se você pensa que isso não é legalidade para o inimigo, está aí para você que é. E como é? Por exemplo, você se preocupar com as contas de... Quem aqui já preocupou com a conta que tinha que pagar? Pode levantar a mão sem vergonha, eu também já. E deixa eu te falar uma coisa. Você morreu porque você não tinha condições de pagar naquele dia? Morreu? Você preocupou à toa, não foi? Você sofreu. É o que Jó fazia. Isso abre porta para o diabo das doenças psicológicas, das doenças psiquiátricas, abre a porta para o suicídio. Quantos homens suicidaram porque tinha muita dívida, homem honesto, trabalhador, porque vamos ser sinceros, o suicídio é quem é honesto, trabalhador e que perdeu tudo e o cara descontrola. O malandrão, ele leva tudo na dele, dando prejuízo a todo mundo, já notou isso? Mas o cara era honesto, trabalhador, não tinha Deus no coração e entrou em grande dívida, tirou a própria vida. Quando ele poderia ter só encarado aquilo e de alguma maneira levar vários nomes, mas sair lá na frente. Quantos perdem a vida e não precisava perder a vida por uma situação? Às vezes é um divórcio, às vezes é um problema dentro de casa, que a pessoa se desestressa, se ocupa muito antes com aquilo, perde o controle, o inimigo tem legalidade, entra e faz a arruaça. Porque não confia, que não descansa. Por outro lado, Deus vai falar para confiar, para descansar, para esperar nele, que ele vai resolver, ele vai fazer. É o que Deus espera de mim, espera de você. Então, a comprovação lá de que Jó deu essa legalidade, que o que ele temia sobreveio, e se Jó está falando que o que eu temia me sobreveio, né, agora eu não tenho paz, não tenho sossego, só perturbação, ele está falando das coisas que estavam acontecendo com ele, irmãos. Eram as provas de perder os bens, perder os filhos, né, e adoecer. Né, e Deus lá na frente, por causa da postura de Jó, ele continuou firme com Deus, apesar de ficar discutindo com Deus, por que eu estou passando isso, se eu sou bom, Deus? Se eu sou isso ou aquilo? Lá na frente ele vai falar, poxa vida, eu achava que conhecia o Senhor, mas agora eu entendo que eu não conhecia, agora eu vejo o Senhor, é bem diferente, é o conhecimento profundo. Então o que acontece? Aí o verso 3, 4 e 5 de Jó é a prova de que Jó fazia isso que eu estou falando para vocês, que ele antecipava o que não tinha de tanto medo. O medo dos filhos fazerem coisa errada levava ele até a buscar perdão por algo que ainda não aconteceu. Poxa vida, não é assim que funciona. A gente ora para Deus guardar os nossos filhos. Se eles vierem a pecar, nós entramos como intercessores. Mas antes de um ato ser cometido, não existe pecado por antecedência, assim como não existe crime por antecedência, né, irmãos? Então, vai lá, olha, nasceu 7 filhos dele, e ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 vacas, 500 juntas de boi, tinha jumentas, e também tinha grande número de servos. Este homem era o maior de todos do Oriente, quer dizer que ele era o mais rico do Oriente. O 4, iam seus filhos à casa uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Aí vai. Terminados os dias de seus banquetes, Jó os chamava e os santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pensando. A Bíblia é muito boa, irmão, quando ela escreve, né, os detalhes. Pensando, o que pensava? Ele pensava, quer dizer que ele nem sabia se tinha feito, ele pensava, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então Jó era obcecado por isso. Veja, irmãos, que até o excesso, às vezes, de busca a Deus, sem sabedoria, sem conhecimento de Deus, leva a gente a fazer certas coisas que não tem muita utilidade diante de Deus. Nada mais é do que a fragilidade nossa em confiar em Deus, leva a gente a chegar a certos extremos que não precisa chegar. Eu não tinha pensado por esse lado, mas por isso que isso tudo é bom. Ele acabava, de certa forma,
jogando nos filhos dele situações que ele nem sabia, né? Então, muito boa colocação. Eu gosto muito do livro de Jó, já falei para vocês, então essa aí eu vou acrescentar no meu conhecimento de Deus e do texto. Então, é muito claro para nós, irmãos, que ele fazia continuamente, literalmente era obcecado, ele queria servir a Deus, e ele se tornou um crente obcecado, né? E isso não está errado até certo ponto, até no certo ponto. Porém, o relato bíblico mostra a cena, como o diabo chegou a atingir Jó. Né? E aí a gente precisa saber como ele chegou a atingir, né? Os filhos de Deus, aí já tá uma imagem do céu, aí já é uma mais espiritual, do reino espiritual. Os filhos de Deus se apresentavam diante de Deus, e todos os estudiosos concordam que era tipo os anjos, os querubins se apresentando diante de Deus, e junto com eles foi quem? Então quer dizer que diante de Deus, no reino espiritual, isso acontece. Né? Não é bem a cena de louvor e adoração que a gente às vezes imagina, que vai lá em Apocalipse vai acontecer, na verdade. Mas no dia a dia do trono de Deus é o acusador lá e os filhos de Deus lá, os anjos se apresentando diante de Deus e tal, e lá junto. É aí que Deus joga Jó na conversa. Pode notar que não foi o diabo que falou, olha o Jó, foi Deus que fala. Você viu meu servo Jó? Homem íntegro, correto, aí o diabo pega e abre a boca. Ah, mas ele é assim? Porque você nunca, né? Você dá tudo para ele tem tudo, e aí entra a cena que é para um outro estudo, mas para a gente entender o reino espiritual, que é onde nós falamos da legalidade. Você vê que Deus cedeu aquilo que o diabo falou. Por que ele cedeu? E falou, pode tocar, mas não mata ele. É aí que entra a questão da legalidade que a teologia fala. Você abre porta, então essa cena diante de Deus lá é a realidade minha e sua. O tempo todo o diabo está aproveitando de alguma chance para nos atacar. Se você anda bem com Deus, direto com Deus, na presença do Senhor, e tudo, o diabo nunca vai achar uma oportunidade. Mas se tiver, ele vai pegar. E se pegar, ele vai fazer o que Deus permitir. E se ele fizer o que Deus permitir, depois não vem reclamar e nem dizer igual Jó, por quê? Você vê que Jó não morreu. E lá na frente ele foi mais abençoado. Amém, irmãos? Que tremendo conhecimento de Deus. Agora, é o que eu falei para você. Se você é o crente que quando lê algo, você entra em parafuso, porque tem uma luta entre sua mente e o que a Bíblia quer te dizer, aceita o que a Bíblia quer te dizer. Abre o coração e fala, eis-me aqui, Senhor. Me fala, me ensina o que o Senhor quer. E vai para dentro da Bíblia e aprende o que a Bíblia quer. Senão você vai ficar por aí sem conhecer Deus e vai crer num Deus fantasioso, um Deus que não existe na Bíblia. E isso é um problema sério. Quando a gente passa todos os anos na igreja, mas tem medo da verdade. Essa é a grande verdade. A gente tem medo, porque quando a verdade bate em nós, ela vem, poxa vida, não pode ser isso, como é que pode? Porque às vezes a gente tem uma ideia das pessoas na Bíblia, e às vezes a gente coloca certos homens na Bíblia, iguais a Deus ou melhor que Deus. É o erro que a gente comete. Poxa vida, todos eles falharam, só não falhou Deus, só não falhou Jesus. Mesmo assim mostrou o lado humano dele. Quando ele chorou, quando ele ficou triste que o colega dele morreu, né? Quando ele teve sede, ele teve fome. É o lado humano do próprio Deus na terra. Ele não pecou, ele não errou, mas ele ficou bravo quando viu a casa dele, sendo a casa de Deus lá, sendo mal usada, ficou bravo. Ele amaldiçoou a figueira porque era tempo de figo, mas a figueira não produziu. Ele amaldiçoou. Então, assim, tem os lados que a gente precisa pensar. Poxa vida, então de fato ali era Deus, mas era homem, não era? Amém, irmãos? Poxa vida, ali era Jesus, era Deus, mas era homem. Amém, queridos? Agora, se você pensar que ele era só Deus, ele andava voando para todo lado. Não, ele andava de mula, ele andava a pé, ele bebia água, ele dormia, descansava, ele tinha fome. Porque assim você crê no verdadeiro Deus que encarnou Jesus Cristo. Porém, ele não pecou, porém, quando ele morreu, igual todo ser humano, ele não ficou morto, 3 dias depois ele ressuscitou, foi para o céu. Então, de fato, ele era homem e de fato ele era Deus. E ele buscava a Deus e ensinou a gente a buscar, a orar, né, a seguir a verdade, o Pai, a só fazer o bem, a nunca fazer o mal. Então é ler a Bíblia assim, irmãos, que a gente conhece Deus, né, que a gente aprofunda. E esse ato que eu abri aqui é só para os irmãos entenderem que é isso que nós estamos fazendo aqui na quinta-feira. Nós estamos aprofundando. E eu louvo a Deus se quando eu trouxer algo aqui, somente dá aquele parafuso, que tem assim, balança a cabeça assim, fala, poxa vida, não estou nem imaginando que isso está aí, porque isso é crescer. Ele lê a Bíblia assim, por favor, eu estou falando sério. Quer crescer? Sai da superfície, vai mais fundo, mas vai dentro da Bíblia. Eu não gosto, você viu eu falando para vocês que eu não gosto de livro?
Eu gosto de ler Bíblia com Bíblia. A única coisa que eu tenho é muita tradução da Bíblia. A igreja me dá muita Bíblia e eu amo ter Bíblia. Eu vou até comprar aquela, que eu esqueci o nome, Alzita. Ah, é mesmo? Ouvi é raro você encontrar coisa nova, de tanto que eu tenho. Mas apareceu uma Bíblia que eu esqueci o nome. Poxa vida, eu gostei daquela Bíblia, é diferente. Porém, eu disse para a irmã, cuidado, irmã, isso não é Bíblia para você estudar sozinha. Você tem que estudar essa Bíblia com outra Bíblia do lado, porque é uma Bíblia mais original. A Bíblia original derruba a pessoa, se a pessoa não tiver estrutura nessa Bíblia mais comum. Senão você pega aquilo, você não vai entender. Tá bom? Então é outra Bíblia. Então como é que eu estudo Bíblia? Bíblia com Bíblia. Porque se você estudar a Bíblia com livro, você vai ter a tendência de andar de acordo com o livro que o livro está falando. Amém, igreja? Então vamos caminhando lá, porque a gente tem esse compromisso. O erro de tradução é quando diz que ele é eunuco, porque ele tinha mulher, e eunuco não podia ter. É por isso que é importante ler a Bíblia, né? E ler a Bíblia. Então, como o foco da história é que a mulher dele armou uma traição que não aconteceu com José, então quer dizer que a palavra errada é eunuco, e na verdade é errada, ele não era eunuco, ele era um alto mordomo do rei. Tanto que ele morava, não era em casa, era em palácio. Por isso que nossa primeira lição foi o teste do palácio. Todo mundo pensa que ele morava numa casa normal? Não, ele era um alto oficial do governo, entendeu? Então ele não era eunuco, por isso que ele não era eunuco. Então a Bíblia colocou eunuco, ela errou, ele não acertou. Agora, é isso que eu falo do parafuso. Você tem que ler a Bíblia e entrar em parafuso. Quando você lê a Bíblia, ele era eunuco, mas ele tinha mulher, aí você tem que questionar. Mas peraí, como é que é isso? Senão você vai ficar no superficial, você vai balançar a cabeça, não, esquece isso, o que importa é eu ler a Bíblia. Não importa ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia e saber como é que está isso aqui, é isso mesmo. Entendeu, irmão? O parafuso é aí. Então, irmãos, eu falei isso na pregação do primeiro domingo, que na verdade ele não era eunuco, ele era um oficial do rei, ele tinha mulher, ele tinha casa, ele tinha família. Ele era um mordomo, um alto oficial do faraó, de muita confiança, entendeu? Então isso é que ele era, e então ele não era um eunuco, o eunuco era castrado, o cara nunca podia ter esposa e nunca ter filho, ele era castrado. Então é um erro de tradução, assim como tem muitos outros. E o foco da história é o problema que José se meteu por causa da mulher dele. Então você tem que colocar a mulher da história como um fato muito importante para que aquilo acontecesse. Então ele não era um eunuco em espécie alguma, de forma algum dos três tipos ele era. Amém, irmão? Agora, toda a Bíblia tem erro de tradução? Tem. Então você precisa ser humilde para ler. Entra o parafuso, você procura pesquisar, por isso que eu gosto das Bíblias que me deram. Como eu tenho prazer de ler, eu fico pendurado em 3 Bíblias, e eu uso muito a Bíblia hebraica. Por que eu uso a Bíblia hebraica? Porque não foi crente que traduziu ela. Então eles não queriam me ensinar cristianismo. O judeu, ele não queria me ensinar cristianismo. Então não tem as distorções que a igreja romana colocou na Bíblia. A Bíblia nossa é cheia, irmãos, de coisas do romanismo. Porque o romanismo assumiu, logo depois de Jesus aqui, o Império Romano, e aí pegaram a lei e distorceram ela, e distorceram o cristianismo. O cristianismo que chegou até nós, ele é todo distorcido pelo Império Romano. Olha bem, Império Romano, que quando Lutero levantou as teses dele lá, foi rompendo com a igreja romana. Então a gente é um rompimento da igreja romana, porém a Bíblia que nós temos, a melhor delas, que é a João Ferreira de Almeida, tem a raiz no romanismo. Então tem palavras aqui, é tipo, relação sexual lá é conhecer, porque na linguagem portuguesa da época, falar que aqueles homens que lá em Sodoma queriam ter relação sexual com os anjos, era muito pesado, então, conhecer. E então a palavra conhecer, na Bíblia quase toda, ela se refere à intimidade, ao nível de intimidade sexual. Então é preciso esse conhecimento, que a gente não vai ter lendo Bíblia, você vai ter vindo para a igreja, estudando, conhecendo, tá bom, irmão? Deixa eu caminhar, senão nós vamos agarrar, já são 8h30. Vamos lá no estudo? Porém, tá bom para vocês, não tá, esses conhecimentos? Se você guardar isso aí e levar para a sua vida, você vai ver como é que a vida com Deus ela fica mais suave, mais tranquila. Amém? Então vamos do versículo 1 ao 9, senão a gente agarra, e muito, né? Do 1 ao 9, nós vamos ver dentro do lamento de Tiro, que Tiro é comparado a um navio belo e bem construído, tá, irmãos? Nós vamos ler isso aí, do 1 ao 9. Ela é comparada com um navio luxuoso, bem feito, com madeiras escolhidas, velas bordadas e marinheiros experientes. Ou seja,
nós vamos ler nesse texto que era uma cidade portuária, que construía navios, ela era rica e respeitada. É isso que nós vamos ver. Para depois trazer uma outra realidade lá do Tiro, que nós vamos ler logo abaixo. Texto: veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, levanta uma lamentação sobre Tiro, e dize a Tiro, que habita nas estradas do mar, e negocia com os povos de muitas ilhas, assim diz o Senhor Deus: ó Tiro, tu dizes, eu sou perfeita em formosura, no coração dos mares estão os teus termos, os que te edificam aperfeiçoaram a tua formosura, fabricaram todos os teus convéses, está vendo, ó, convéses, cipreste de Seni, trouxeram cedros do Líbano para fazerem mastros para ti, navio tem mastro, fizeram os teus remos de carvalhos de Baçã, os teus bancos fizeram-nos de marfim, engastado em pinho nas ilhas dos quiteus, linho fino bordado do Egito era a tua cortina, para te servir de vela, azul e púrpura das ilhas de Elisá era a tua cobertura, os moradores de Sidom e de Arfade foram os teus remeiros, os teus sábios, ó Tiro, que se achavam em ti, esses foram os teus pilotos, os anciãos de Gebal e os seus peritos foram em ti, os teus calafates, todos os navios do mar e os marinheiros se acharam em ti para tratarem dos teus negócios. Fica claro que era comparado a um navio luxuoso, né, e que seu comércio era todo voltado para o mar, tá bom? Quer dizer, era uma cidade que sua fonte de riqueza era o mar, na construção de navios, de barcos, a vela. Então, mostra para nós o que esse versículo de 1 ao 9? Que a cidade, irmãos, era como um navio magnífico, belo por fora, mas nós vamos ver que estava prestes a afundar. Essa é a questão, tá, irmãos? Ele era muito bonito por fora, mas estava muito perto de afundar. Do versículo 10 ao 25, nós vamos encontrar que o comércio mundial e as alianças que Tiro tinha com praticamente todas as nações vizinhas. O texto vai listar uma longa relação de cidades e povos que comerciavam com Tiro, desde a Arábia até a Grécia, a Babilônia, o Egito, tá? Eles vendiam metais, tecidos especiais, eles faziam de todo tipo de comércio, irmãos, com eles, cavalos, especiarias, marfim, vinho, lã, entre muitos outros bens. Esta é a lista que nós vamos ver do 10 ao 25. Olha bem, os persas, os lídios, os de Pute, eram o teu exército, os teus soldados, escudos e capacetes penduravam em ti, trazendo-te esplendor. Os filhos de Arvade, o teu exército, estavam sobre os teus muros, em redor. Os gamaditas, nas suas torres, penduravam os seus escudos nos teus muros em redor, aperfeiçoavam a tua formosura. Tarsis negociava contigo por causa da abundância de toda a sorte de riquezas, trocavam por tuas mercadorias, olha bem, prata, ferro, estanho, chumbo. Javã, Jubal e Meseque eram teus mercadores, com almas de homens e vasos de bronze, faziam negócios contigo, olha, com almas de homens e vasos de bronze, tá? Os da casa de Togama, em troca da tua mercadoria, traziam cavalos, ginetes e mulos. Os filhos de Dedã eram os teus mercadores, muitas terras do mar eram o mercado da tua mão, dentes de marfim, madeira de ébano, tornavam-te a dar-te em presente. A Síria negociava contigo por causa da multidão das suas manufaturas, pelas tuas mercadorias, trocavam esmeralda, púrpura, obras bordadas, linho fino, coral e pedras preciosas. Judá e a terra de Israel eram os teus mercadores, trocavam trigo de menite, confeites, mel, azeite e bálsamo pelas tuas mercadorias. Damasco negociava contigo por causa da multidão das tuas manufaturas, por causa da multidão de toda a sorte de riquezas, dando em troca vinho de Elbom e lã branca. Também Dan e Javã e de Uzal, pelas suas mercadorias, trocavam ferro, trabalhado, cássia e cálamo aromático. Dedã negociava contigo mantos de celas para cavalos. A Arábia e todos os príncipes de Quedar eram os mercadores ao teu serviço, como cordeiros, carneiros e bodes, nestas coisas negociavam contigo. Os mercadores de Sebá e Ramá eram os teus mercadores, davam em troca pelas suas mercadorias os mais finos aromas, pedras preciosas e ouro. Arã, Cane e Éden, mercadores de Sebá,
de Seba, a Síria e de Quilmade, negociavam contigo. Estes eram os teus mercadores em roupas escolhidas, em pano de azul e bordado de tapetes de várias cores e cordas trançadas e fortes. Os navios de Tarsis eram as tuas caravanas para a tua mercadoria, e te enriqueceste e ficasse muito famosa no meio dos mares. Está vendo? No meio dos mares. Então, era uma nação, Tiro era uma nação costeira, e vivia de comércio, e todo mundo da região ia até eles para levarem seus produtos e fazer trocas, fazer negócio. Então, aqui está mostrando para nós, nesse texto, irmãos, que Tiro era o centro comercial do mundo daquela época. Notou que todo mundo ia lá e vendia? Centro comercial. É mais ou menos os Estados Unidos de hoje. Já viu que os Estados Unidos vai e mete taxa de 50%, e o quanto que ele quer, e todo mundo fica tremendo, porque é o centro comercial do mundo. Todo mundo quer vender para os Estados Unidos, irmãos. Todo mundo quer vender. Então, essa luta toda aí traz para nós um contexto muito parecido. Então, mostra esse texto aqui, que Tiro era de fato o centro comercial do mundo, símbolo de uma cidade economicamente imbatível. Gente, eu tenho um medo tremendo de meus olhos ver os Estados Unidos sofrendo também, porque é tudo questão de fase, irmão. O Império Romano já foi o dono do mundo, e vários outros impérios tiveram, e hoje é o Império Norte-Americano, dono do mundo. Mas isso não vai durar para a eternidade, vai chegar num ponto que vai se tornar pequeno, outros vão crescer, e a gente tem visto essa grande nação sendo o centro comercial. Então, até o versículo 25, é isso que nós vemos. Tiro, centro comercial do mundo, símbolo de uma cidade economicamente imbatível. O registro bíblico é detalhado para nos mostrar isso. Agora, do 26 ao 36, vai mostrar o naufrágio desse barco. Viu que ela foi comparada a um barco? Agora vai mostrar que esse barco que parecia que nunca ia naufragar, agora ele naufraga. E aí a Bíblia vai mostrar para nós, que Tiro é destruído pelo vento oriental, que é o símbolo de um juízo que está vindo da Babilônia. Os marinheiros, os mercadores gritam, choram e lamentam, e os reis das nações ficam horrorizados quando veem a ruína desse lugar. Misericórdia. Terrível. E é isso que a gente precisa orar a Deus para os nossos olhos não verem. Do 26 ao 36 diz: os teus remadores te conduzem sobre grandes águas. Está vendo? Ou seja, tira um grande navio, faz comércio com todo mundo, porém, seus mercadores estão remando sobre grandes águas. Porém, vem um vento oriental e quebrantará no meio dos mares. Aí já vem, Deus está anunciando a destruição. As suas riquezas, as tuas mercadorias, os teus bens, os teus marinheiros, os teus pilotos, os calafates, os que fazem os teus negócios e todos os teus soldados que estão em ti, com toda a tua congregação que está no meio de ti, cairão no meio dos mares no dia da tua queda. Está vendo, irmãos? Ao estrondo da gritaria dos teus pilotos tremerão as praias. Todos os que pegam no remo, os marinheiros e todos os pilotos no mar, descerão de seus navios e pararão em terra. Farão ouvir a sua voz sobre ti, gritarão amargamente, lançarão pó sobre as cabeças e nas cinzas se revolverão. Raparão a cabeça por tua causa e se cingirão de pano de saco. Chorarão sobre ti com amargura de alma, com amarga lamentação. Levantarão uma lamentação sobre ti no seu pranto e lamentarão sobre ti, dizendo: quem foi Tiro? Como é que está reduzido ao silêncio no meio do mar? Quando as tuas mercadorias eram exportadas pelos mares, falastes a muitos povos com a multidão da tua riqueza e do teu negócio, enriqueceste os reis da terra. No tempo em que foste quebrantada nos mares, nas profundezas das águas, caíram os teus negócios e toda a tua multidão no meio de ti. Todos os moradores da terra, dos mares, estão cheios de espanto a teu respeito. Os teus reis tremeram grandemente e estão de rosto perturbado. Os mercadores dentre os povos assoviam contra ti, e te tornaste em grande espanto, e não existirá mais. Viu, irmãos? Então, aquela comparação com o navio frondoso, muito nação rica, próspera, agora Deus anunciou que vai meter o pau e vai ser trágico. Então, a mensagem poderosa desses 26 ao 36 é: nenhuma riqueza, prestígio ou estrutura pode salvar uma cidade orgulhosa das mãos de Deus. Ninguém pode. Então, quando a gente vê o orgulho dessa nação que tem abençoado o mundo, Estados Unidos, a gente sabe que é isso que Deus vai fazer. Sabe que nós temos visto o que Deus faz com as nações que se levantam contra Israel. Isso aqui está mostrando. Agora a gente está vendo Deus então falando contra Tiro. O que ele vai fazer? Uma nação poderosa, né? E você pode notar, irmãos, uma nação poderosa, ela humilha quem precisa dela. Humilha. Por isso que esse país lá está pondo 50% para o Brasil, fulano. O Brasil ainda tem uma chance, irmãos, de negociar contra esse país muito grande,
Porque o Brasil, Deus abençoou o Brasil, as terras do Brasil. Nós temos minerais preciosos, nós temos terra rara, que é os minerais que eles precisam para fazer bateria de carro, que é a moda, para fazer o nióbio, nós temos a riqueza que o mundo precisa. Então o Brasil, ao mesmo tempo que as nações estão de olho, nós precisamos de orar pelo nosso presidente, que a gente tem moeda de troca, nós temos jeito de negociar, mas não de brigar, por aí vai. Porém, vamos pular para o capítulo 28, porque a gente precisa, caminhando dentro da Bíblia. Então guarda isso. O que Deus está mostrando para nós nesse último versículo é que nenhuma riqueza, nenhum prestígio ou estrutura pode salvar uma nação, uma cidade que se põe orgulhosa diante de Deus, tá? Deus pega e derruba, todo orgulho. O 28, todo o capítulo 28, vai falar o orgulho e a queda do príncipe de Tiro. Porém, aqui tem uma interpretação emblemática, que eu quero parar nela, para mostrar para os irmãos as duas formas de interpretar, e por que uma é mais certa do que a outra. Do versículo 1 ao 10, agora sim, aquela leitura que eu estava fazendo, primeiro vai falar do príncipe que se faz Deus, ou que se quer parecer com Deus. Vai cair, todo aquele que acha que é Deus, ou pode ser igual a Deus. Veio a minha palavra do Senhor, olha bem, filho do homem, vai e fala para o príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus: no orgulho do teu coração tu disseste, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, porque era uma cidade costeira. Contudo tu és homem e não Deus, embora consideraste teu coração como se for o coração de Deus. És mais sábio do que Daniel? Não há segredo algum que possa esconder de ti? Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste o teu poder. Por causa do teu poder, elevaste o teu coração. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que consideras o teu coração como se for o coração de Deus, eu trarei sobre ti estrangeiros, os mais formidáveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. A cova te farão descer e morrerás da morte dos feridos no meio dos mares. Dirás então diante daquele que te matar: eu sou Deus. Tu serás homem, não Deus, na mão do que te trespassa. A morte dos incrédulos morrerás, por mãos dos estrangeiros. Eu falei, diz o Senhor Deus. Então essa primeira parte, aí irmãos, vai mostrar que Deus confronta diretamente o príncipe de Tiro, líder político. Esse texto é emblemático, e eu queria que os irmãos prestassem atenção, porque ao mesmo tempo que Deus está falando com um líder político, que é o príncipe, que é um homem, você vai ver que esse texto depois começa a falar de uma forma profética de um líder espiritual, que não pode ser um líder homem. É aí que você tem que saber ler Bíblia, interpretar Bíblia com Bíblia e entender de quem o texto está falando. Então guarda isso. Deus confronta diretamente o príncipe de Tiro. Por quê? Porque lá em cima ele fala: filho de homem, dize ao príncipe de Tiro. Está vendo? Ao líder que liderava Tiro. Então, na verdade, irmãos, o confronto é direto com ele, que é o líder político, porque ele dizia no seu coração que ele é Deus, e que está entronizado como Deus no coração dos mares. Apesar de sua sabedoria, de riqueza, que ele alcançou, muita riqueza, Deus está acusando ele de arrogância. Arrogância. É isso que nós acabamos de ler aqui, até o versículo 10. O juízo é anunciado, aí mostra que estrangeiros vão matá-lo, e ele vai morrer como qualquer homem, não como um Deus, apenas uma criatura. Vamos pensar aqui está falando que este líder de Tiro ia morrer como um homem. Me diga aí, se ele fosse Deus, ele morreria como um homem? Vou te ajudar a responder. Qual Deus viveu na terra e caminhou entre os homens? Jesus. Ele morreu como um homem? E depois ele continuou morto como homem? Essa é a diferença que a gente precisa interpretar, de que esse texto está falando. Então, se vai morrer como homem, não pode ser jamais Deus. Porque o único Deus que caminhou na terra foi Deus, Emanuel. Jesus deixou a glória, caminhou, morreu como homem, corretíssimo quem falou que morreu como homem, mas ele não permaneceu morto como homem. Ali não foi o fim dele. De repente, o homem não aparece mais, mas aparece ali ele glorificado e ressuscitado, provando que aquele homem que caminhou ali não era só homem, era homem e era Deus. É onde está a fé nossa. A nossa fé
ela é embasada dentro desse texto, tá, mãe? Então, só guardando para nós de 1 a 10, esse texto que está falando diretamente com o rei de Tiro. Agora entra do 11 ao 19, que é o texto emblemático, que não é emblemático para quem está no espírito. Agora, para quem não está, vai dar parafuso, o cara começa a pensar uma coisa, pensar outra, porém eu vou mostrar para vocês o porquê e qual das duas interpretações é a mais correta. Do 11 ao 19, é um lamento pelo rei de Tiro, logo, marca lá que o rei está entre aspas, porque na verdade, aqui do 11 ao 19, é uma figura espiritual, não tem como ser um homem aqui, por isso que a linguagem, ela é poética e ela é profética ao mesmo tempo, e a gente precisa aprender a ler a Bíblia dessa forma, senão a gente vai tropeçar sempre. Este trecho, então, irmãos, parece ir além de um rei humano, é um texto profético poético, porque aponta para um espírito por trás de Tiro, e aí a gente precisa ver os elementos que eu coloquei aí para você ver. Olha, primeiro, vai falar que ele estava no Éden. Tem como o príncipe, rei, político estar no Éden? Então, aí já te chama a atenção para uma figura espiritual, assim como a Bíblia é cheia de figura. Senão, se você ler a Bíblia, deu parafuso, você balançar a cabeça e aceitar, senão você vai cair em qualquer ensinamento. Então, olha, primeiro, né, elementos que vai mostrar para nós que tem ali algo de espiritual, não é apenas um homem agora. Ele estava no Éden, no meio das pedras preciosas. Ele era um querubim da guarda, ele era perfeito em seus caminhos, até que se achou iniquidade nele. Ele era um querubim da guarda, não tem como um homem ser querubim da guarda, é hierarquia espiritual, anjos, querubim, serafim, Jesus, Deus, é hierarquia, então já não pode ser um homem ali, né? Você tem que aceitar isso, né? Tem que aceitar, e seu coração se encheu de orgulho por causa da beleza, né? E ele foi lançado no chão. A outras traduções fala por terra, não é exatamente chão, né? Terra, pode ser de cima para baixo, lá das alturas para cá, enfim, só para você tirar os parafusos da cabeça e começar a pensar, poxa vida, aqui está dizendo isso mesmo. Pois é aí que está, nós vamos falar as duas interpretações, e eu quero muito que os irmãos tenham aqui a mente aberta para falar, poxa vida, é isso, é possível, né? Então vamos lá, do 11 ao 19, para eu trazer essa parte. Aí ela fala, veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Um parêntese que é muito importante para quem quer aprender de fato a Bíblia, e não apenas ler. Lá em cima, no versículo 2, fala assim, filho do homem, dize ao príncipe de Tiro. O que é um príncipe, o que é um rei? Quem é que está acima na hierarquia? É o príncipe ou é o rei? Então, guarda isso, isso tem valor, para você que quer sair da superfície, quer afundar mais, conhecer Deus, conhecer a Bíblia. Lembra lá em cima que estava sendo a palavra para um príncipe que se achava Deus, ele ia morrer como um homem. Agora, a palavra não é dirigida a príncipe, é a rei, é algo mais, é o que governa um país, uma nação, né? Então vem a minha palavra, Senhor, filho do homem, levanta uma lamentação, tá? Sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor, tu és o selo da perfeição. Puxa vida. Não, mas vamos com calma. Não é, está falando é do Lúcifer, sim. Está falando, hein? Ele era, ele não é. Ele era. Isso tudo aqui tem duas interpretações. O irmão está falando da do Lúcifer. Eu quero que você guarde isso que ele está dizendo. Porém, Deus está referindo aqui a um rei. Rei, e na hierarquia, é o que de fato manda. A última palavra é do rei, dentro da monarquia. Então, era essa autoridade espiritual que Deus estava falando com ela agora. Olha, fala para ele, tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Aí, estavas no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda a pedra preciosa, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o japa, o safiro, o carbúnculo, a esmeralda. Os teus engastes, os ornamentos eram feitos de ouro. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Eu te estabeleci. Eu quem? Tá vendo? Te estabeleci como querubim da guarda, ungido. Então, você vai pensar se tem lógica um homem rei de uma cidade, de um país, naquela época mesmo, Deus o constituir o rei de querubim, ou melhor, estabelecer como querubim da guarda do reino espiritual. Houve algum homem que Deus fez isso? Para e pensa, para você interpretar a Bíblia, né? Estava no Monte Santo de Deus, tem lógica? Estava entre as pedras afogueadas,
perfeito eras nos teus caminhos. Era, tá, irmãos? Desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profano fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lançarei, diante dos reis te pus, para que te contemplem, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te contemplam. Todos que te conheciam entre os povos, espantaram-se ao ver-te. Chegaste a um fim horrível, e não mais existirás. Então, irmãos, aí, eu coloquei ali para vocês ali, olha, que na verdade, né, é um lamento pelo rei, entre aspas, de Tiro, que é uma figura espiritual, e estou colocando para vocês que é um texto poético e profético ao mesmo tempo, apontando para o espírito por trás de Tiro, porque está falando aqui também para a cidade de Tiro, dentro do assunto Tiro, e chega a dizer o que Deus ia fazer, o que os comerciantes iam ver, e qual a atitude que eles iam tomar. E eu coloquei para você aqui os aspectos, para a gente poder, os elementos, para você entender que não tem como ser um homem e um rei, um homem carnal, né? Então vamos lá, a interpretação tradicional, mais aceita, mais clara, mais ponta a ponta, é que esse trecho está falando aqui, trazendo para nós uma figura do próprio Satanás, do próprio Lúcifer, que era um anjo caído, cuja glória foi corrompida pelo orgulho. Essa é a tradução e a interpretação mais certa. Agora, quem não quer admitir que não tem como Deus estar falando de um homem, porque estava no jardim do Éden, e ninguém estava no jardim do Éden, irmãos, a não ser Deus, Adão e Eva, e os anjos de Deus, nesse caso, né, o Lúcifer, com certeza, antes da queda, guarda isso, tá? Antes da queda, tudo é antes da queda. Então, não tem como você torcer isso aqui, esfregar, espremer esse texto e falar que era um homem. Então, o teu coração tem que estar muito em paz para falar, poxa vida, não vai engolir, não dá para engolir, né? Que era dessa forma. Então, e a segunda forma que as pessoas às vezes costumam pensar é que está falando só do orgulho do rei, pensando que ele era tudo isso, mas não encaixa, porque está falando Deus aqui que ele estava no Éden, né, que ele era o querubim da guarda, então Deus não ia dizer essas coisas de forma alguma. Amém, queridos? Amém? Assim eu estou mostrando para vocês, se quem quer que está na superfície, torcer a Bíblia do que ela está falando, cortar essas partes, vai falar, não, era o orgulho do rei dizendo. Mas como Deus está dizendo que ele estava lá no Éden e que o constituiu um querubim, não, Deus não ia fazer isso de um ser carne, homem, não tem como. E aí, nesse sentido, era o que imperava em Tiro, por causa da maldade, e é o que está levando Tiro à destruição, por isso está encaixado aqui. Porém, é um texto profético que nos dá respaldo para a gente continuar lendo e crendo e conhecendo como Deus age. Uma lição muito boa aqui, e eu escrevi aqui para eu não esquecer, é que tanto o príncipe de Tiro lá em cima, quanto o rei agora aqui, que a gente tem ele muito claro como Lúcifer, que era um anjo de luz e que operava diante de Deus e tal, e que subiu o seu orgulho e perdeu o seu lugar, a gente precisa guardar uma coisa assim, ele queria se mostrar como se fosse o melhor, eu sou melhor que Deus, ou eu sou Deus. Então eu escrevi uma frase assim, olha, não queira ser o melhor, queira ser melhor. Por quê? Porque o melhor só existe quem? É essa a questão que o diabo quis ser. Lúcifer tinha que ser melhor, mas ele quis ser o melhor. Então, o nosso erro, muitas vezes, não é? Nosso erro é querer ser o melhor, né? Querer ser o melhor. Eu guardei comigo uma coisa. Eu vou concluir a frase que eu escrevi. Não queira ser o melhor, queira ser melhor. Uma única letra te leva do paraíso ao inferno. O O te leva ao inferno. Então, ou seja, não queira ser o melhor, porque o melhor é só um que é Deus. Se você tirar o O vai dizer assim, seja melhor. Deus quer que você seja melhor, não o melhor é Ele. Eu aprendi isso, foi quando um dia eu aprendi com Jesus, quando o cara chegou perto dele e falou, bom mestre,
E Jesus falou, por que você está me chamando de bom? Bom só tem um, e não sou eu, é o Pai. Naquele dia eu levei uma cacetada, e a gente fica achando que é bom, né? A gente acha que é bom profissional, é bom pai, é boa mãe, é bom pastor, é bom pregador, é bom professor, é bom. E quando virou para Jesus, assim, o cara falou, bom mestre, ele tirou o orgulho, tirou a glória para ele, falou, por que você está me chamando bom? Bom só tem um, e não sou eu. Bom é o Pai que está no céu. Então, por isso que eu pus essa frase, se quiser você guarda ela, ó, não queira ser o melhor, queira ser melhor. Uma única letra te leva do paraíso ao inferno. É o que nós vimos aqui, ó, o rei de Tiro, né, esse cara aqui que é o Lúcifer, por causa de uma palavrinha, foi para os quintos, né, como se diz aí, que é a condenação que Deus deu para ele. Então eu trago para você essa dupla interpretação, para você guardar para nós, né? Um rei humano, soberbo, que se achava divino, que não funciona, não cabe, porém a queda, né, o retrato da queda espiritual de Satanás, né, do brilho para a ruína. Essa é a interpretação bíblica aceita e fundamentada na palavra de Deus. Para terminar, o verso 20 ao 23 vai falar do juízo contra Sidom. Lembrando os irmãos, ninguém tem obrigação de lembrar, mas como eu estou trazendo o estudo, eu anotei. Sidom, irmãos, eles eram descendentes de Canaã, que era um dos filhos de Cã, filho de Noé. Então, era diretamente descendente de Noé, eles, né? Sidom, eles descendentes de Canaã, que é um dos filhos de Cã, né? Filho de Noé. E a relação desse povo, do Sidom com Israel, ela era muito complicada, marcada também por comércio, por essas coisas todas que nós vimos lá em Tiro, porém, era outro relacionamento cheio de conflito, e também de briga religiosa. Então aquele povo tudo ali vivia em briga, como vive até hoje, né? Briga religiosa ainda, briga por terra. Então Deus fala contra Sidom, que era uma cidade vizinha de Tiro, e prometendo juízo. E o juízo aqui era peste, era espada, né? Mas nesse contexto Deus vai falar mais uma vez, olha, eu vou fazer um punhado de coisas com vocês vão saber que eu sou o Senhor. Então lendo aqui, do 20 ao 23, né? Nós vamos encontrar, veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, volta o teu rosto contra Sidom e profetiza contra ela, e diz, assim diz o Senhor, estou contra ti, Sidom, serei glorificado no meio de ti, e saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízo e nela me santificar. Enviarei contra ela a peste e o sangue nas suas ruas, e os trespassados cairão no meio dela, estando a espada em roda contra ela. Então saberão que eu sou o Senhor. O que é que a gente aprende nesses poucos versículos aqui? Que as nações vizinhas, irmãos, também são alvo do juízo de Deus. Deus não vai atacar só o seu povo. Nação vizinha, por menor que tenha sido a influência de briga contra o seu povo, ele vai levar juízo a elas, principalmente quando elas estão se alegrando com a queda, né, do povo de Deus contra o povo de Israel, né? E Deus, nesse sentido, ele não se alegra com o sofrimento do seu povo de forma nenhuma. 24 ao 26 é a promessa da restauração de Israel, né? O texto vai terminar com essa promessa. Encerrando o capítulo, Deus volta-se ao seu povo e diz que os espinheiros, que nesse caso é uma referência a Tiro e Sidom, não vai mais incomodá-los. Israel vai ser reunido, vai habitar seguro e também vai conhecer que o Senhor é Deus. Diz assim o texto: a nação de Israel nunca mais terá espinho que lhe espete, nem erva daninha que lhe cause dor entre os que se acham ao redor, está vendo a cidade ao redor, e os que desprezam. Então saberão que eu sou o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus, quando eu congregar a nação de Israel, dentre os povos, entre as quais estão espalhados, eu me santificarei entre eles, perante os olhos das nações. Então habitarão na sua terra, que dei a meu povo Jacó. Habitarão nela seguros, edificarão casas, plantarão vinhas, habitarão seguros, quando eu executar juízo contra todos os que estão ao seu redor e que os desprezam. Então saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Viu lá o juízo que eu falei para vocês, com as cidades vizinhas? Então esses últimos versículos, 24 ao 26, mostra para nós que após o juízo sobre as nações e sobre também o próprio povo de Israel, Deus vai vir e vai restaurar o seu povo, né? Deus nunca então perde de vista o propósito dele. Lembra que eu falei para vocês que por causa de um propósito maior, Deus aceita a mentira, Deus aceita um punhado de coisa? Por quê? Porque tem um propósito maior, né? O propósito maior era Nínive, deixou Jonas fazer aquilo. O propósito maior era tirar Israel do Egito, deixou. O que aconteceu, aconteceu.
né? Era levantar Moisés, o propósito maior, deixou as parteiras falar aquela mentira. Porém, a gente entende, por causa de um propósito maior, Deus, porque Ele nunca esquece o propósito maior, Ele vai trabalhando de acordo com a disponibilidade do ser humano. Porém, a gente tem que guardar isso. Deus, então, está anunciando aqui que Ele vai restaurar o povo, mesmo depois de bater, machucar, né, fazer o povo sofrer todo tipo de atrocidade. Qual conhecimento, então, a gente tem de Deus? É isso que nós vimos aqui. Deus derruba a confiança na riqueza. Deus mostra que nenhuma grandeza humana subsiste diante dele. Não adianta, Tiro era tudo aquilo que nós vimos e deu no que deu. Nós vimos que Deus é Senhor absoluto, Ele resiste aos soberbos, derruba os que se exaltam como deuses e restaura o seu povo. Isso que nós vimos no capítulo 28. Né? Então, tudo isso é conhecimento de Deus, nesses capítulos, sem inventar, né? Sem torcer, sem buscar lá na frente. Né? Quando eu levei vocês lá em Jó e lá em José, é só para mostrar a vocês sobre a questão de conhecer Deus e ver que Deus não deixa o mal vir sobre nós, se nós não dermos lugar. Por isso que quando a gente vai falar de viver uma vida santa, reta, de mudar o caráter da gente para ficar melhor, porque Deus está vendo tudo, e isso é legalidade lá em cima agora, diante de Deus, no trono dele, está lá o inimigo acusando, está lá Jesus, né, defendendo a gente, mas se tiver legalidade vai acontecer. Então a gente precisa de estar com Deus e conhecendo Deus dessa forma. A doutrina que a gente pode extrair desses dois capítulos é que Deus é o Senhor da glória, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é glorioso, Ele abate o orgulho humano, desmascara falsos deuses, porque o príncipe de Tiro se colocava como Deus, e nesse sentido, lá embaixo, o reino espiritual que operava em Tiro era o de ser como Deus grande e poderoso, de poder fazer. Então Deus derruba os que se exaltam como Deus, e Deus restaura o povo que Ele mesmo depois machucou. Que maravilha! Está vendo? Não é, irmãos? Machucou Israel e fala, eu vou restaurar. Amém? Muito obrigado, meu Deus, eu te agradeço por este culto, por este estudo bíblico, que o Espírito Santo de Deus tem nos falado. Ajuda-nos a sair da superfície e aprofundar na Tua palavra, conhecimento da Tua palavra. Tem coisas que a nossa mente humana não consegue entender, tem coisas que a nossa mente humana não tem resposta, mas para essas coisas que não têm resposta, nosso coração descansa na fé, nosso coração descansa no Senhor, sabendo que Tu és Deus, Tu estás acima de nós, tremendamente acima de tudo e acima de todos, e os conhecimentos do Senhor são muito elevados para a nossa mente humana conseguir acompanhar. Por isso nós descansamos, estamos felizes, alegres com o que o Senhor já tem nos falado, e vamos para casa satisfeitos. Obrigado, querido Deus, guarda a nossa vida, nos abençoa, leva-nos em paz. Quero te pedir que o Senhor guarde o irmão Hélio, guarda a irmã Graça, né, nessa viagem que eles fazem, meu Deus, por essa estrada, para vir cultuar a Deus aqui, que a graça do Senhor esteja sobre eles, a proteção do Senhor seja sobre eles, levando e guardando de todo o mal. Obrigado porque o Senhor curou o teu servo e permitiu que ele estivesse conosco aqui nessa noite. Mais uma vez, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, e nos dê um resto de semana abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.